Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectando com a espiritualidade maior, as melhores energias que se encontram aqui neste momento. Vamos nos colocar numa posição mais confortável e agradecendo por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos ao nosso Pai maior e mestre, a nossa mentora Joana de Ângeles, por estarmos aqui e vivenciar este momento. Que nesta manhã, nosso amigo e palestrante Luciano Menezes, ele seja intuído da melhor forma, que o que foi dito e proferido nesta manhã possa nos ampliar nossas mentes, as nossas consciências e os nossos corações, para absorver o que for de melhor para o nosso aprendizado, a nossa família, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho e todos que nos cercam. Sejamos melhores a cada dia nessa caminhada de paz, nessa caminhada de amor e de aprendizado. Ser conosco, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo, que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulos 10, versículos de 9 a 15. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinha nada de estranha nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcas do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou.
Se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos o caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante de que não tem como pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. E quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para o maldizerem, se imporem a eles, usar a violência e de constrangimento para o converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolheis aquele que vem e vos deixai em paz os que repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo outrora: o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Capítulo 6, versículos de 10 e 11. Para maiores esclarecimentos, nesta manhã, Luciano Menezes. Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. O ser humano vive se protegendo dos seus temores, das suas preocupações. O ser humano vive angustiado, de certa forma, buscando entender o que vive no mundo dele e ele não compreende. Há uma dicotomia de si para consigo mesmo, de entender as diversas personalidades que vivem dentro de cada pessoa, e as pessoas buscam entender a vida, a forma comum e coletiva, onde as respostas estão muito na cara, na frente, né? Haja vista essa passagem do Evangelho, que Jesus propõe que a gente, no caso os discípulos, não levem uma sacola, não acumulem ouro, não acumulem prata, não se preocupem nem em levar roupa para sair pregando a mensagem do Evangelho. E é meio dicotômico a gente olhar isso na realidade atual. Todos nós queremos acumular ouro, né? Quem é que não quer ter mais de uma roupa? Mesmo que a gente não vá pregar, mesmo que a gente não saia no deserto, ou no sol forte daquela época, nós queremos acumular essas coisas. E é um dos temores que nós temos, porque a religião diz que isso é pecado, ou isso é ruim, isso depõe contra o Espírito, e que isso não seria coisa de Deus. Mas se a gente for no tempo e olhar a época de Jesus, as pessoas não conseguirem levar, segundo a orientação no Evangelho, 2 sandálias ou 2 sapatos ou 2 roupas. A depender dos dias que vai passar lá, meu Deus do céu, tem que lavar roupa todo dia de noite, né? Porque a gente vai suar, vai ficar com mau cheiro. E eu fico imaginando quando eles saíram para pregar nos lugares, nas vilas e nas cidades, eram 12 apóstolos. E os 12 para morar na casa, para ficar na casa de alguém, 12 pessoas. Imagine hoje 12 pessoas visitando a gente, que despesa. Mas eu soube que eram de 2 em 2. Como é que a gente traz isso para hoje? Como é que nós traríamos essas dificuldades que Jesus se refere no momento atual? A gente percebe que eu, por exemplo, tenho vontade de ter um apartamento melhor, de ter um carro que eu não tenho, de ter alguns números na conta bancária que eu não preciso me preocupar. Isso é acumular ouro, é acumular prata, né? Eu preciso acumular isso, né? É dicotômico porque para você viver melhor você tem que ter. Então você tem que conquistar o que você está ouvindo aí no Evangelho, dizendo que
não é algo tão benéfico para você, não é tão salutar. Mas se a gente considerar a época, Jesus se referiu aos discípulos que estavam indo pregar o Evangelho. Porque hoje a gente conhece espíritas que vão pregar no mundo todo, brasileiros inclusive, que vão para os lugares com tudo pago. Com despesa paga, vão ficar em hotel, em outros países do mundo e tudo mais. São benefícios fantásticos. Levam uma mala de roupa, né? Levam um perfumezinho para ficar cheiroso e tal. Porque faz parte do contexto. Eu não posso trazer isso para hoje e achar que isso é uma verdade absoluta e não atualizar essa ideia. Porque o Evangelho convida-nos a fazer uma reflexão dentro de nós. Então, que roupa eu teria que ter de não levar, melhor dizendo? Ou qual é o sapato que eu não levaria se eu fosse pregar? Se eu fosse falar sobre Jesus em algum lugar? O que é que não cabe levar para os outros lugares? Talvez caiba não levar a arrogância. Talvez caiba não levar a prepotência do saber tudo. Talvez caiba renunciar a algumas questões pessoais em favor da mensagem. Talvez a gente tenha que olhar que os nossos temores têm muito a ver com a cultura que limita o ser humano e não leva o ser humano a um determinado crescimento por conta do desconhecimento de si mesmo, por conta de uma dificuldade de compreender a si mesmo enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que vive conflitos e dificuldades como todos os seres humanos vivem. A época que Jesus falou isso com os seus discípulos, eu imagino o que é que não passou na cabeça deles, que não entenderam nada. Provavelmente tiveram muita dificuldade de diluir aquelas informações que estavam chegando por conta do alcance espiritual que ele trazia nessa mensagem. Se foi dito exatamente desse jeito, que é possível que não tenha sido exatamente assim, algumas coisas podem ter sido agregadas, de qualquer maneira faz-nos refletir a respeito da individualidade do sujeito que quer pregar, do sujeito que quer falar do Evangelho, da pessoa que quer buscar dizer alguma coisa a algumas pessoas. Então, por exemplo, a gente quando vem aqui no Evangelho sábado de manhã, o que mobiliza normalmente as pessoas é o tratamento espiritual. A grande maioria das pessoas vem porque estão fazendo tratamento espiritual. E não necessariamente porque vem ouvir uma mensagem, porque vem ouvir o Evangelho, o desdobramento do Evangelho. Claro que tem pessoas que vêm com essa proposta. Então, é essa mensagem que deve ficar em nós, na atualização do pensamento que Jesus traz. Como é hoje isso que ele trouxe? Interessante que ele pede que os discípulos procurem uma casa que acolha eles, que seja humana, que tenha afetividade na relação com ele, para ele levar a paz que ele tem para aquele ambiente. E tem lugares que não vai aceitar ele. Tem lugares que ele não vai conseguir entrar porque as pessoas não querem, não aceitariam. Não é assim hoje, do mesmo jeito? Eu já disse inúmeras vezes, aqui no centro, que eu tenho um irmão que é adventista e é uma pessoa fantástica, e eu nunca convidei ele para vir aqui no centro. Nunca convidei porque ele não aceitaria vir. Mas eu já fui na igreja dele algumas vezes. Mas eu gostaria muito que ele viesse aqui e que quando ele chegasse aqui ele começasse a sentir umas coisas. Adoraria ele se estribuchar um pouquinho, porque a mediunidade é inerente a todos nós, né? E na minha família tem muitos médiuns, muita gente pregando. Eu vou até falar agora sobre isso. Esse meu irmão, por exemplo, é um pregador há mais de 30 anos. Eu gostaria muito que ele viesse e começasse a sentir tortura, um negócio assim diferente, né? Para eu orientar eles, isso é mediunidade. Isso é algo que a gente não pode negar em nós. Isso tem a ver com o nosso DNA. O brasileiro, particularmente, é um sujeito que contempla nele o DNA americano, europeu, negro e indígena. É o povo mais bem preparado do mundo para a mediunidade. É por isso que quando a gente tem aula prática do curso básico, pipoca um bocado de gente. O pessoal se sacode para lá, se sacode para cá, chora, não sei o que e tal. Fenômeno mediunidade, que é nosso, né? O espiritismo nasceu na França, mas é uma religião que se tornou brasileira, porque nós exportamos espiritismo para o mundo inteiro. Todo lugar no mundo que tem espiritismo tem um brasileiro. E se tem um americano, um europeu que fundou um centro espírita, ele é casado com uma brasileira. Ou se é uma mulher que tem uma instituição espírita em qualquer lugar do mundo, fora Portugal, é casado com um brasileiro. Porque o Brasil exporta esse fenômeno, né? O espiritismo é um fenômeno, é uma religião
eminentemente mediúnica, existe por causa da mediunidade, existe por causa das pessoas, né? E eu fico observando a minha família. Hoje eu tenho 5 irmãos que moram na Suíça, e dos 5 irmãos que moram na Suíça, 3 são evangélicos. E tem um que está no YouTube sempre pregando, falando de Jesus, do amor, de não sei o quê, do pecado, e eu sempre elogiando ele. E vendo essa passagem eu me lembro, né? Como Jesus arrebata as pessoas, né? Como a mensagem de Jesus mobiliza as pessoas. Eu não estou considerando nem o aspecto interno de cada um, de pregar, né, seus conflitos lá, suas questões. Mas o fato de ir para a frente e fazer alguma coisa, eu nunca imaginei que um dos meus irmãos que está lá, um dos mais jovens, pregando, tocando violão, a família dele, a esposa, filho. Digo, gente, minha família tem vários evangélicos. O único espírita sou eu. Aliás, não, tem um que trabalha aqui com a gente, que era católico há mais de 100 anos e virou espírita. Deiró, ele faz palestra aqui, né, sábado de manhã, né? E eu vendo a família se mobilizando com Jesus. Isso é uma maravilha para mim, porque são pessoas que começaram a entender alguma coisa, né? Não são mais as mesmas pessoas. Houve alguma mudança. E eu estou aqui na minha maneira de olhar para o Espiritismo e ver como eu olho para Jesus, como eu olho para essa mensagem e como ela deve de fato fazer uma diferença em mim. Eu não posso ser a mesma pessoa. Eu não tenho direito, entre aspas, de conhecer a mensagem desse homem e continuar como se nada estivesse acontecendo, como se não fosse nada importante para mudar. Esse capítulo, que é o capítulo 25, ele fala de procura e acharás. Batei, abre-se-vos-á. É de bater em portas e de buscar portas para respostas. Porque todo mundo aqui quer respostas. Todo mundo aqui tem suas angústias, seus problemas. Todo mundo tem dúvidas. Todo mundo tem insegurança. Muitas vezes a gente faz pedidos a Jesus, a Deus, e não vem o que a gente pede. E é dito lá que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos conseguir. E outros pensamentos positivos que se você insistir determinadamente no que você quer, você pedindo a Deus, será realizado. Aonde é tanta coisa que a gente pede que não acontece. É tanta coisa. A gente às vezes pede a saúde de um filho, não tem saúde. E não tem pedido mais forte que o de mãe. Não acontece. Pede saúde a vida inteira e nada, o filho doente o tempo inteiro. A gente pede uma série de coisas a respeito do outro, inclusive, e que não acontece. Por que não acontece? Esse capítulo ele é muito rico disso, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Por que a gente pede as coisas e é dito com convicção para a gente? A religião, né? E o pensamento religioso de maneira geral, de que nós somos capazes de conseguir as coisas. Então por que a gente não consegue? Por que às vezes eu quero ter paz interior e eu não tenho? Por que as coisas me futucam e eu não consigo me livrar do problema? O que é que falta em mim para resolver isso? Uma questão básica. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você. Você precisa conhecer a sua história. Normalmente nós sabemos a história do outro. Sabemos a história das pessoas, mas não sabemos a nossa história. Eu vi um caso ontem na internet de Alexandre Fleming. Tem até um prédio na Garibaldi, o nome dele, né? Ele foi o descobridor da penicilina, né? Interessante. Ele, quando tinha 10 anos, ele morava num condomínio onde tinha jardim e o pai dele era jardineiro do jardim. O pai dele tinha 4 filhos. Na verdade, ele teve 7 filhos. Mas nessa época que eu vou me referir, ele tinha 4 filhos. E o filho dele brincando no jardim, viu que uma criança mais nova de 8 anos tinha caído numa fossa ou num ambiente que tinha água e a criança não sabia nadar. E começou a se afogar. O filho dele foi lá e tirou a criança e salvou a criança. E simplesmente o pai dessa criança, muito rico, foi a ele, o jardineiro, e disse: olha, eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, pode me pedir o que você quiser, porque meu filho é a coisa mais importante que existe. E seu filho salvou a vida do meu filho, eu quero ajudar vocês. Você é jardineiro, deve ser uma pessoa simples, pobre, eu tenho dinheiro para ajudar, peça o que você quiser, uma casa, o que você quiser. Aí o jardineiro disse: olha, eu não preciso de casa, né? Eu moro aqui, minha casa está direitinha, eu tenho meus 4 filhos, está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu não preciso de casa nenhuma, não. Dinheiro, peça alguma coisa, você precisa me pedir alguma coisa. Dinheiro eu não preciso.
A vida que eu tenho me satisfaz. Eu não preciso não. Aí o cara disse, não, você tem que pedir alguma coisa, eu quero lhe gratificar pelo que aconteceu. Ele fez, olha, tem um negócio comigo, eu tenho 4 filhos, mas eu tenho um filho que ele disse que quer ser médico. Ele gosta muito de biologia, ele quer ser médico de qualquer jeito. É um dos menores que eu tenho, e eu gostaria que o senhor ajudasse ele. Ele fez, seu filho vai ter estudo até o final da vida, que eu vou bancar o estudo dele. E aí virou Alexandre Fleming, que descobriu a penicilina. Ele desde criança queria isso. O menino que ele salvou era Winston Churchill. Foi o menino que ele salvou. Como é que essas coisas acontecem? O que o destino arruma para esses fenômenos acontecerem, para o futuro trazer uma leitura a respeito disso? É aí que está o enigma da vida. Aonde você encontrar a resposta que esteja fora, não acredite. A resposta fora, ela é passageira, ela é transitória, ela é um maya, como diz os hindus, né? É uma visão obnubilada da vida. Isso é um aspecto do mundo material, da vida física. Mas isso não retrata de fato o que é a verdade. Porque essa verdade que lhe pertence tem que ser descoberta por você. Se você vive uma vida voltada para o mundo material, cuidando-se com todos os direitos do mundo. Aliás, antes de falar sobre todos os direitos do mundo, o jardineiro, pai de Fleming, o pai dele era jardineiro desse mesmo lugar. E o avô dele também era jardineiro desse lugar. Quer dizer, uma tradição nessa família de ser jardineiro, né? Que traz um elemento desse. Então, todos os direitos do mundo nós temos de conquistar o mundo material. O mundo material não é antagônico ao espiritual. O materialismo não se opõe ao espiritual. Muito pelo contrário. O materialismo pode ser e deve ser um instrumento para que a gente possa entender a vida. Não é possível entender a vida sem entender o material. Haja vista que o espírito só evolui por causa da vida material. Ele não consegue evoluir só no mundo espiritual. Precisa reencarnar para dar testemunho do seu próprio aprendizado. Ora, se o material não se opõe, o que me leva a ter dificuldades? Porque é impressionante como a vida dá resultados no bater e agressivo usar. Todo mundo que quer ter vantagens, que quer estar na frente, enfrenta problemas de dificuldades. Todo mundo. Eu até estava me lembrando de mim. E como é importante a gente se colocar nessa passagem do Evangelho. Aliás, para mim, os temas espíritas deveriam a gente olhar para nós. Reencarnação, olha para você. Mediunidade, olha para você. O bem e o mal, olha para você. Deus, olha para você. É em mim que vai se realizar tudo que é pregado no Espiritismo, né? O que está aqui escrito é uma instituição. Mas eu sou uma parte que vive aqui, que deve viver aquilo ali. Eu tenho que ver aquilo em mim. Como é que funciona em mim a mediunidade? Como é que o fluxo disso na minha vida? É assim que deve ser feito. Então, observando isso, a gente vê a dificuldade que nós temos de sair do mundo externo para o mundo interno. É um convite constante o tempo inteiro para a gente não fazer isso. E eu me tiro como exemplo, né? Exemplo de mim mesmo, naturalmente. Eu normalmente levanto cedo para estudar, para ler. Às vezes eu não vou atender, não vou para a clínica atender, fico em casa, então não vou ficar dormindo até tarde, ou ficar vendo televisão, eu levanto tipo 7h30 da manhã para estudar. E às vezes dá uma preguiça levantar para estudar, dá uma vontade de não estudar, é incrível, né? Vontade de ver um filme, né? Umas coisas aqui, outra ali e tal. Mas vem a vontade, acima de tudo, assim, não, você precisa fazer alguma coisa, você é psicólogo, é espírita, tem que estudar para sempre, é para sempre agora. Entrou nesse caminho aí, não tem retorno. Ou então você vai se tornar uma pessoa obsoleta, né? Ideias retrógradas. Você não se atualiza, então como é que vai estar uma pessoa na sua frente e você com ideias retrógradas? Você vai tratar como? Se você não aplica em você. Como é que eu vou construir junto com o paciente a ideia da leitura como renovação da própria pessoa, da vida e por aí vai, se eu não faço isso comigo? Então eu vejo como é difícil. Às vezes você fazer determinadas coisas que lhe trazem uma certa disciplina, que lhe trazem um certo gasto de horas em relação àquilo que você está fazendo. Então a gente é convidado o tempo inteiro a não fazer isso, né? A buscar o comum, o que todo mundo quer. Então é aquele negocinho ali, aquele almoço, aquela comida, a televisão, a novela, né? O casamento, o filho, a filha e a família, o passeio, o shopping, não sei o que e tal.
Só isso. E vem no centro espírita sábado de manhã, ou sábado de noite, toma um passe, vai embora, viu a lição da semana, aprendeu, tchau, até logo. Não é isso. Não é possível que seja só isso. Não é possível. Sobretudo a gente que já tem mais de 40. Quem tem mais de 40, fica esperto, porque vem a época da metanoia, vem a época das reflexões. Aqueles que não investiram de 15 a 25, 30 anos no mundo íntimo, até porque estava conquistando o mundo, que é uma das coisas que entra em contraste aqui com o Evangelho, porque de 15 a 25 anos o jovem quer conquistar o mundo. O jovem quer casa, quer carro, quer mulher, quer filho, né? Quer montar uma empresa, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico. É um direito da idade. Um jovem numa idade dessa procurar você fazer terapia, você não vai ficar mandando ele olhar para o inconsciente, não vai ficar mandando ele olhar para fazer uma viagem interior. Ele está viajando para fora. Você tem que ver fora o que é que você pode construir junto com ele. A partir de 35, 40 não. Ele começa a olhar para dentro, começa a ver as coisas, porque vai aflorar essa realidade. Então, por exemplo, nesse capítulo, ajuda-te, o céu te ajudará, procurar e achareis, é bater em portas. Que porta você está batendo? Ou que porta bate em você e você não viu ainda? Para que você não se preocupe em acumular ouros ou pratas, ou que você acumule ouro e prata, mas não em detrimento de você mesmo, da sua pessoa, de você enquanto entidade espiritual, porque todos temos que acumular algumas coisas em função da própria vida. Aqueles que não acumulam porque não podem, que conquistem a si próprio. E aqueles que acumulam e conquistam a si próprio, que maravilha! Que bom que a gente consegue fazer isso. Mas em que porta você está batendo que você não consegue o que você quer? Essa é uma pergunta importante. Então, veja, tudo que está se repetindo em sua vida, tudo que está toda hora acontecendo, e vez por outra chama a sua atenção, é essa porta que você não bateu. Porque a gente acha que a porta só abre quando está tudo bem. Está tudo bem, tudo uma maravilha, que delícia, todo mundo quer isso. Mas quando as portas batem, é quando a gente enfrenta conflito, dificuldades. Então, se você tem um filho, ou uma filha, ou um esposo, ou uma esposa, que você tem determinados conflitos, é a porta, bata. Bata na porta. Se você tem dificuldade de emprego, de ficar em emprego, ou até de conseguir emprego, se bem que no momento atual, conseguir emprego está uma pérola, né? Mas não considerando a crise que a gente está vivendo, e você está sempre com dificuldade de emprego, é a porta, bata. Bata porque a gente confunde que está tudo bem quando a gente consegue o que a gente quer. E quando está tudo mal é porque a gente está sofrendo uma influência espiritual, é porque tem uma coisa ruim me acompanhando, é porque eu preciso tomar um passe, é porque eu preciso ir na Umbanda, no Candomblé, o que quer que seja, fazer um descarrego, ou ir lá em... Como é o nome daquela religião lá? Os evangélicos, né? Faz a sessão de descarrego. Universal, né? Eu tenho até vontade danada de entrar na Universal, de ver como é a sessão de descarrego. Eu fico com medo de se eu entrar lá e as pessoas me agarrarem no que eu saio de lá. Aí o pessoal coloca, cadê o Luciano? Sumiu. Sumiu. Interessante que eu me lembrei disso aqui, eu falei isso aqui agora. Me lembrei de uma encarnação que Divaldo Franco. Ele teve uma encarnação, eu não me lembro, eu acho que foi na França, e não me lembro o nome dele, mas ele trabalhava junto com o rei, né? Nesse personagem dessa encarnação, e ele era aquele sujeito que dava aqueles conselhos ao rei no pé do ouvido. Todo mundo sabe esse filme épico, né? Quando passa, né? O cara está ali, ele fala alguma coisa no ouvido, vende o peixe lá para o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso vai exatamente na ideia que o sujeito deu. E o que é que ele fazia? Às vezes as pessoas, não Divaldo Franco, mas o personagem da época, pelo amor de Deus, quando procurava ele, e ele tinha alguma questão política, que ele não queria que a pessoa falasse com o rei Todo-Poderoso, tinha um quartinho que ele mandava as pessoas aguardarem. As pessoas aguardavam, ele aí fechava aquela porta e nunca mais abria. A pessoa sumia. E a última vez que a pessoa foi vista foi quando foi conversar com o rei, mas sumiu. Se você viu, não vi não teve aqui comigo, não conheci, quer dizer, não veio falar comigo. E a pessoa desencarnava. E a gente conhece muitos casos desses. Tem um livro, por exemplo, Trilha da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, que o cara dá um flagrante na esposa dele traindo ele. Olha que mente psicopata, né? Ele desconfiava que a esposa traía, e um dia ele saiu para viajar e passar alguns dias fora, e saiu.
mas saiu sabendo que ia voltar. Depois de alguns metros lá, uma certa distância, ele voltou pelo fundo e viu que tinha uma escada já na janela da moça lá, que é a esposa dele. E aí quando ele chegou, ele fez zoada para ela saber que ele chegou. E aí você imagina a zoada que não foi lá em cima para poder o cara se esconder, né? Aquele quieta acomoda e tal, e o cara se escondeu no armário. Ele entrou no quarto e falou: olha, eu acho que tem uma pessoa aqui com você. Você tem alguém aqui com você? Não, não tem ninguém comigo, eu estou sozinha. Queixo duro, viu? Estou sozinha. Então você me garante que não tem ninguém aqui com você? Eu posso ficar despreocupado? Pode, claro, pode ficar despreocupado. Então eu vou fazer um negócio. Aí chamou o pedreiro que trabalhava na casa dele, disse: olha, faça a massa e nós vamos fechar esse guarda-roupa aqui de concreto. E aí o cara foi lá fazendo a massa, fazendo as coisas e tal. Chegou no meio do guarda-roupa e ele perguntou: não tem ninguém aqui? Você vai afirmar para mim que aqui não tem ninguém, que eu posso fechar o guarda-roupa? Pode, claro, não tem ninguém aqui não. De jeito nenhum, pode fechar o guarda-roupa. E aí fechou o guarda-roupa todo, o sujeito estava lá dentro, o sujeito desencarnou. Desencarnou e numa encarnação nova, um tempo depois, essa entidade que desencarnou desse jeito veio obsidiar o sujeito que fez isso e a própria mulher, que reencarnaram juntos. E foi um processo obsessivo de grave complexidade, por conta de uma perseguição dessa entidade a essa pessoa. E eu também não sei nem por que é que eu contei essa história a vocês, agora, né? A gente está falando de bater a se usar, né? De guardar o ouro, guardar a prata. Aí vem uma história dessa de obsessão terrível, né? Se a mulher talvez abrisse a porta, qual seria a porta que ela abriria? Não, tem uma pessoa, eu estou lhe traindo porque eu não lhe quero mais, porque está bom, porque nossa relação não está boa, porque está tendo falhas aqui e ali. O couro comia, mas ia ter que ajeitar, né? Além do mais, tem um espírito aqui me falando que o cara que estava no armário também não teve atitude, né? Sair, né? Vou salvar a minha vida, né? Não tinha outro caminho, o resto só tinha parede na frente dele. Então, de maneira que a porta, nossa porta está sendo batida o tempo inteiro. Tudo que lhe incomoda, tudo que chama a sua atenção, fique esperto, porque é a porta batendo. São ouros, são pratas lhe chamando a atenção. A gente não deve se escravizar em nós, nem nas coisas externas, porque veja, às vezes nós não temos nada. Moramos até numa tapera, numa casa simples, não temos nenhum poder, não temos facilidades financeiras, né? Não possuímos bens, mas estamos enclausurados nos nossos conceitos, nas nossas ideias, e não abrimos mão de determinada postura, de determinados comportamentos, julgamentos e vacilações que nós temos. A gente vê isso, e está no Evangelho, que a gente lê hoje, por exemplo, alguns espíritas que acham que o Espiritismo é a última mensagem que Jesus deu e que o Espiritismo vai salvar o mundo, achando inclusive que o princípio espírita que vai ter que chegar a todas as pessoas, o Espiritismo será a religião do futuro. Tem gente que pensa assim, tem gente até que pensa que não quer perder tempo em falar sobre a reencarnação com determinadas pessoas, porque as pessoas não acreditam, então elas são inferiores. Aliás, tem gente que pensa que os nossos irmãos evangélicos e católicos são inferiores a nós porque não lidam com imortalidade. Veja, que coisa boba, né? A gente vê o livro de Hermance e até de Inácio Ferreira falando que a classe mais difícil no mundo espiritual são os espíritas. Que no Hospital Esperança, por exemplo, que ele cita, tem duas alas, tem várias alas, acho que são 5 ou 6 alas, 2 é só de espírita. E tem irmãos evangélicos que vão resgatar espíritas que estão sofrendo no mundo espiritual. E tem muita clareza, digamos assim, a gente considerar que o Espiritismo não pode me colocar numa posição onde eu interprete que eu sou superior a qualquer pessoa, que eu sou melhor do que qualquer pessoa. Em que pese, em alguns casos, de fato você tem mais experiência. De fato você lidar de maneira diferente. Eu estava conversando agora com um amigo, um colega psicólogo. Eu sou psicólogo junguiano e esse amigo é psicólogo psicanalista, onde a gente vive experiências conversando com os pacientes, às vezes dos espíritos, a gente vê os espíritos. Aqui no atendimento fraterno acontece com muita frequência, né? A gente sente a presença dos espíritos, a gente ouve a voz dos espíritos.
E a gente lida com, e deve lidar com isso de maneira natural, porque isso é um fenômeno natural inerente a todos nós. Mas tem línguas que não falam isso. Então, por exemplo, a que eu falei, na psicanálise você não vai encontrar uma linguagem para falar com o espiritual. Não tem como. Vai chegar um momento que vai acontecer algum problema, porque não tem espaço para conversar sobre isso. Na psicologia transpessoal, uma das estruturas é o espiritual. Você vai poder conversar sobre isso. Na psicologia analítica, sem dúvida alguma, vai poder lidar com isso, com esse mundo que a gente não quer lidar, porque quando a gente lida com ele, assusta. Então, por que a gente se assusta ainda com a presença dos espíritos? Por que a gente tem medo de uma entidade espiritual se aproximar de nós e a gente sentir um calafrio, um arrepio, ou alguém passar, ou ver um pé passar aqui, um corpo passar ali? A gente, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, vou no centro. Vou no centro. Às vezes é até o próprio parente, né? A gente vê as pessoas, às vezes o parente, a gente amava a pessoa, o amor do mundo, morreu, até logo. Não quer saber que a pessoa vai visitar. Lá em casa eu digo isso de vez em quando, né? Quando eu desencarnar, que eu acho que eu vou primeiro, e se for primeiro para mim vai ser bom, muito bom aliás, eu vou voltar aqui em casa, conversar com vocês, bater um papo. Não, pelo amor de Deus, fique lá. No máximo é no Joana, na mediúnica, eu vou ver a pessoa e não vou ver você. É assim que a gente lida com o espiritual, né? Por que as pessoas que a gente ama, quando vão para o mundo espiritual, a gente trata desse jeito, a gente vê dessa forma? Por ignorância. Nós fomos criados, nós recebemos uma educação de que essas coisas são coisas do demo, né? São coisas estranhas. A gente deve lidar com isso com uma certa proteção, porque está na Bíblia que não pode ser assim, que não pode ser assado, né? Está escrito nos lugares que não pode ser desse jeito. E é onde existe esse tipo de manifestação, como na Umbanda e no Candomblé, essas duas religiões fantásticas, é tido ainda com muito preconceito, esquecendo nós, inclusive brasileiros, sobretudo nós baianos, que a primeira religião que nós tivemos foi o Candomblé, né? É a nossa história, é a nossa realidade. Como é que eu posso negar respirar? A mediunidade é a mesma coisa em nós. Eu não posso dizer assim, eu não vou respirar. Não tem como, você vai ter que, se você não respirar, você morre. Então como é que eu vou negar a mediunidade, que é um fenômeno em mim, não é no outro, é em mim, faz parte da minha vida. É igual a eu ter que fazer as coisas que o mecanismo da própria vida me propicia. Então por que negar isso, né? Essa é uma porta que você precisa bater. Bata nessa porta, porque só existe um meio de você resolver as suas angústias, as suas dores, os seus problemas. Só tem um meio, você. Aqui no centro, você vai encontrar um esteio, você vai encontrar apoio, você vai encontrar diálogo, você vai receber escuta, você vai encontrar muito retorno, muitos diálogos, muitos esclarecimentos. Mas é só você que pode resolver a questão. Só você. Não tem como uma pessoa fazer nada por você. Nenhuma entidade espiritual. É igual o dia de morrer. Você vai viver ele. Vai chegar a sua hora. E você vai viver esse momento sozinho. A mesma coisa em relação ao seu crescimento. A você transpor as dificuldades. A você transcender o bem ao qual o Evangelho se refere como guardar ouro e prata. Continue guardando se você pode. Eu tenho duas filhas. Aliás, uma se casou ontem, né? E ela filmou o casamento dela lá em Curitiba. Ela é muito desequilibrada, aquela menina. Nunca vi uma coisa. Ela não é normal. Ela por ser minha filha, não pode ser normal. Tem que ser uma pessoa esquisita mesmo. E ela filmou, pediu autorização lá, porque ela casou no cartório. E ela filmou, uma alegria danada, aquele negócio todo. Eu fiquei olhando assim, digo, a vida é feita de momentos, de tanta riqueza, que de fato o que fica entre você e a pessoa que você ama é o amor. Aquele objeto, aquele corpo, não me pertence, é da própria pessoa. Conquistar a felicidade dela, é ela que tem que fazer isso. Porque todo pai quer, todos os pais e mães querem que seus filhos sejam felizes, mas só eles podem conquistar a felicidade. Por mais que você ore a Deus, por mais que você peça, não vai acontecer nada se essa pessoa não faz isso. Não tem como ser diferente. Então é um desafio contínuo e constante que você só vai conquistar a felicidade em você. E às vezes a felicidade, para eu me tornar,
ou me apropriar dela, eu tenho que me afastar do coletivo. E às vezes da convivência do próprio filho e da filha, ou dos irmãos, ou da família, ou da sociedade de maneira geral, porque é o investimento que você faz em você. E o investimento em você é solitário, né? É muito sozinho, é muito sem ninguém, porque você vai entrar num ambiente que não tem ninguém, que é o seu inconsciente. O seu mundo íntimo só mora você. E você só bota lá dentro quem você quer. Então escolha pessoas. Escolha os afetos para botar aí. E visite esse ambiente constantemente. Não aceite o desafio que a vida traz em lhe tirar daí. A vida convida você a sair dali. É novela, é televisão, é jornal, é conversa jogada fora, um monte de besteira às vezes, que a gente joga, e a pessoa fica esquecida. Porque a gente não se dá conta que eu preciso me resguardar, eu preciso me recolher para entrar em contato comigo. Eu estava fazendo faxina aqui no centro ontem, que eu estou fazendo faxina aqui dia de sexta-feira, e eu fico sozinho aqui. Aliás, outro dia eu estava aqui sozinho, eu até contei aqui na palestra, né? E apareceu uma moça aqui do nada, uma moça do Trabalho Social Badu. Eu tomei um susto, um susto. Eu estava aí de costa aqui no meio, aí lá limpando, ela veio no corredor, quando eu olhei, meu Deus do céu. Não precisava ser assim, eu podia fazer zoada. Eu disse a ela, a próxima vez que você vier, faça zoada. Porque aí eu fico esperto e não vou me assustar de novo, né? E eu estava aqui fazendo faxina. E é interessante como eu penso e como eu recebo instruções fazendo faxina aqui no centro, dia de sexta-feira. É maravilhoso. Eu ouço tanta coisa. E o que eu vi? Uma das coisas que me chamou a atenção ontem foi: tal pessoa vai criar problema com você, vai brigar com você, fique esperto. E a pessoa que eu tenho muito carinho, tenho muito respeito. E eu comecei a notar que em alguns momentos essa pessoa começa a me dar uma fisgada. E eu não estava me dando conta disso. Logo essa pessoa vai brigar comigo e por acaso é uma mulher. Não sei por que isso. E essa pessoa me dá uma fisgada. Então, olha, fique esperto porque ela vai criar problema, ela vai lhe agredir, os espíritos vão usar ela para lhe agredir. Fique esperto. Cole nela. Desenvolva mais sentimentos melhores por ela, porque está acontecendo. Aqui fazendo faxina. Eu, como sou um cara atento às minhas intuições, estou ligado. Estou ligado e já estou olhando no olho dela. Não olhei para lá, olha. Não olhei para lá. Essa pessoa aqui não tem nada a ver com a história. Então a intuição vem, né? É uma porta que eu abri. Essa porta eu bato nela todos os dias. Eu vivo olhando para isso sempre. Todos os eventos que acontecem na minha vida hoje, eu olho espiritualmente como é que funciona. O que é que quer contribuir comigo? O que é que quer me ajudar? Sempre. E às vezes até eu fico pensando situações que você está certo, que você não está errado, mas a pessoa ou as pessoas não querem saber disso e passa o trator por cima de você. Aí você fica com a cara de abestalhada assim olhando, né? Aí vem aquela informação: o que é que isso está querendo me ensinar? O que é que eu devo fazer de melhor por mim? E se posicione, tenha postura, tenha atitude, haja, mas não reclame, não brigue, não discuta, porque isso aí é veneno. E se você não se der conta, você daqui a pouco vai beber a mesma água que essa pessoa bebe. Não é simples, não faço sempre, mas estou sempre buscando ter um olhar desse jeito para tudo que me acontece. Ao acordar, do acordar até a hora de dormir, sempre. E toda vez que eu vou dormir, eu converso com Deus, de igual para igual inclusive. Não é um Deus institucional, é o meu Deus, né? A minha linguagem com Deus já mudou muito, né? Eu não lido com Ele como as pessoas costumam lidar. Não que a maneira que as pessoas lidam seja errada, mas a minha maneira pessoal é diferente. E eu digo a Ele: eu quero os desafios que a vida tem que impor a mim. Agora, eu quero também, nas construções que eu estou fazendo, ter coragem de encarar a mim mesmo, porque o maior problema da minha vida sou eu. A minha ignorância em relação a você e a entender a própria vida. Eu estava vendo ontem uma entrevista de um sujeito que está falando mal do espiritismo. Eu achei interessante algumas coisas que ele falou. Ele foi espírita durante muitos anos e ele falou mal de alguns espíritas que eu respeito muito, inclusive de Chico Xavier. E teve observações que ele fez que são pertinentes. São pertinentes. Uma coisa que ele colocou que eu achei interessante é: as obras espíritas, segundo Kardec,
devem ser observadas, criticadas, analisadas, para que a gente não engula qualquer coisa. Não é que ele tem razão? Se a gente for olhar hoje a literatura espírita, alguns livros escritos, é a repetição da mesma coisa, ou traz ainda algumas coisas que não é bem assim. Então, uma das críticas que foram feitas, que eu gostei muito, foi essa. Outras ele falou um monte de bobagem, que a gente tem que respeitar. Mas a gente precisa fazer essa crítica a nós. Eu preciso criticar a minha própria vida. Eu preciso buscar em mim informações importantes. E o mundo aqui fora não vai fazer isso. Não tem como você conseguir. O mundo aqui fora são atalhos que a vida oferece, que são importantes, mas a grande viagem é a viagem de retorno. É aquela que você vai mergulhar em você e descobrir em você a pérola que você é. Você é muito importante. Você tem a sua luz própria e você precisa descobrir isso. Para você levantar a sua autoestima e ter algumas crenças de você mesmo com a convicção do que você está vivendo em você. E não depender da opinião alheia, a opinião das pessoas a respeito de você mesmo. Então, se insiste em bater sua porta dificuldades, é a porta que você tem que abrir. Se insiste de repetições de problemas que você não se dá conta e vive reclamando, é a porta que você tem que bater. Eu convivo com pessoas, de maneira geral, tanto na vida familiar quanto no centro espírita, e ouço muitas pessoas reclamarem o tempo inteiro de tudo. Da dificuldade, de falta de dinheiro demais, ou de problema com sogra, com sogro, com esposa, com filho, com o que quer que seja. Raramente ouço a pessoa dizer, eu preciso resolver o problema em mim para eu entender o mundo aqui fora. O mundo aqui fora é uno. O mundo aqui fora é um movimento só. O sol é sempre sol, a lua é sempre lua, o mar é sempre mar, o sapo é sempre sapo, o cachorro é sempre cachorro. Sempre. Nunca mudou isso. Desde as primeiras vidas que surgiram no planeta, é desse jeito. O ser humano nunca é o mesmo. À medida que o tempo vai passando, o ser humano vai mudando, porque ele é um ser inacabado. Quando é que vai acabar? Nunca. Porque isso é um estado de evolução. A gente está sempre em mudança, sempre em transformação. Então veja que tipo de arquétipo você está vivendo hoje e incorpore em você o entendimento dessa realidade. Porque aí você vai encontrar as portas para você bater, encontrando respostas, e o ouro que você acumula, e a prata que você acumular, e o sapato que você acumular, vão ser sempre benéficos para você. Sempre benéficos. Sempre maravilhosos. Eu adoro quando eu chego no meu guarda-roupa e eu encontro várias camisas, desse tipo aqui inclusive, para usar. Não uso mais camisa social. Eu até dei as últimas que eu tinha, dei um cunhado meu, recentemente. Adoro quando eu chego lá e encontro várias camisas, várias sandálias. Adoro sandália, eu uso vários tipos de sandália, adoro. Mas isso é um comportamento social. O mais importante de tudo é o que eu aprendo usando a roupa. O mais importante de tudo é o que eu aprendo enquanto pai, enquanto irmão, enquanto marido, enquanto espírita, enquanto presidente de centro espírita, enquanto alguém que se relaciona com o mundo. Isso é que a gente tira da vida. Isso é que a gente leva, o que eu aprendo, não o que eu uso. O que eu usar é natural. Agora, se eu não aprendo nada, não adianta nada. A ideia é que a gente aprenda em todas as funções, em todos os papéis que a gente desenvolve na sociedade, no mundo que a gente vive, na relação com o mundo que nós estamos. Aprenda com tudo que você faz. Se você não está aprendendo, infelizmente vai reencarnar de novo, às vezes com as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, e às vezes a pessoa, cabeça dura ali, né, vai reencarnar. Imagine você reencarnar com uma pessoa renitente ali, insistindo naquele ponto. Então, se você não muda em você, novos encontros, novos reencontros com problemas. Se você muda em você, novos reencontros com condições melhores, favoráveis ao seu crescimento, ao seu estado de paz que você tanto busca. Muita paz a todos. Psicologia do Espírito, Adenauer Novaes. Número 88. 88, Érica. Vamos agora aos nossos avisos.
dizendo que batemos a meta de 23 mil, 230 mil notas fiscais, o que tem ajudado muito a nossa casa, o trabalho de promoção social Badu. Então eu digo a todos e todas que continuem fazendo essa arrecadação. Para mim já é compulsivo passar nos lugares, olhar a nota ou no chão ou na mesa e não pedir, não perguntar. No mercado, quando eu vou, quem está à minha frente, eu sempre já estou olhando, vejo que tem gente que já embola, eu digo, você vai querer, você pode me dar? Então vamos começar a pegar essas notas, porque a partir agora foi do mês de agosto, as notas vão servir para o próximo quadrimestre, né? Dezembro, de agosto até 31 de dezembro. Então vamos arrecadar o máximo que pudermos para contribuir, continuar contribuindo com a nossa casa. O segundo aviso é convidar todos vocês a participarem desta maravilhosa caminhada, é a 5ª caminhada Primavera Badu, que vai acontecer dia 24 de setembro, a saída do Largo do Coqueiral, aqui em Piatã, certo? Estaremos saindo de lá onde era o antigo Casquinha de Siri, e sairemos em direção aqui à nossa casa. Chegando aqui, vocês serão recebidos, claro, pelos espíritos, os mentores da casa, e por nós também oferecendo um café da manhã maravilhoso, e onde todos vão poder comer à vontade, sem a preocupação de estar ingerindo toxinas, carboidrato, açúcar. Por quê? Porque tudo vai ser fluidificado. Então vocês não vão ter problema de comer bastante, certo? E o que é mais importante? Além de você participar de uma caminhada que é saudável, né, não é tão longa, de você participar de um café da manhã maravilhoso e curtir uma boa música, vocês vão poder estar contribuindo com o nosso trabalho de promoção social Badu, que hoje atende a 140 famílias super carentes. Famílias que vivem em risco social, famílias que vivem, algumas já em miserabilidade total. E o nosso trabalho não é um trabalho só que distribui cestas básicas, é um trabalho onde nós oferecemos a essas mães, a esses pais que estão aqui, o despertar da consciência, através de palestras psicoeducativas, através de oficinas profissionalizantes, através também de orientação a gestantes, falando da gestação e pós-parto. E também temos um grupo terapêutico que tem um bom resultado também terapêutico, onde a gente aproveita o que é discutido nas palestras e desenvolvemos depois dinâmicas de grupo com essas pessoas. Então o nosso trabalho é um trabalho muito maior do que o que a gente às vezes percebe, contribuindo com os alimentos não perecíveis, que já é o terceiro aviso, onde nós precisamos dessa contribuição dos alimentos não perecíveis para comporem as cestas básicas que nós distribuímos todo terceiro domingo de cada mês. Então este mês nosso encontro vai ser dia 17 e estamos precisando muito, mas é muito, muito, muito de açúcar, leite e café. Há pouco tempo a gente estava pedindo, pelo amor de Deus, o feijão. Agora que está barato, está chovendo feijão. E nós estamos precisando do leite, o açúcar e café. Então vamos contribuir com esse trabalho. Vamos participar de alguma forma. Porque contribuindo para uma sociedade melhor, estaremos contribuindo para o nosso crescimento também. Só voltando um pouquinho à caminhada, vocês podem fazer o pedido da camisa até o dia 17 de setembro. Porque o pedido é antecipado, que nós não temos como comprar a camisa para vender depois. Então quem quiser participar desse evento tem até o dia 17 de setembro para fazer esse pedido. O investimento é apenas R$50, né? Mas lembrando que a camisa, o boné e o café da manhã. E o mais importante,
contribuir para o trabalho de promoção social. Então vamos pensar nisso, contribuir com esse trabalho de amor da melhor maneira possível. E vamos orar. Vamos buscar uma posição confortável. Que nos permita entrar em conexão maior com a espiritualidade que está aqui presente desde o momento que nós chegamos aqui. No momento em que nós ouvimos a palestra, que com certeza muitas intuições, muitos pensamentos tomaram a nossa consciência. Vamos pedir aos passistas que se coloquem a postos para a transmissão das melhores vibrações e energia que circulam aqui neste ambiente. E que essas vibrações possam chegar a cada um de nós, nos acalmando, nos tranquilizando, nos dando a certeza de que momentos melhores virão e que nós precisamos, quando necessário, bater a porta para que a porta possa ser aberta. E quando esta porta abrir, temos a coragem de adentrar, se necessário, ou sair, se preciso. Mas conscientes de que somos os verdadeiros responsáveis pelas decisões. Mas para isso rogamos a Ti, querido e amado Mestre Jesus, que nos intua sempre, que estejas ao nosso lado, como companheiro fiel e responsável por este planeta que tanto precisa do Teu amor. Que possamos, a partir desse momento, carregar esse amor doado para nós por todo e sempre. Que assim seja. As pessoas que estiverem fazendo tratamento podem aguardar, que serão chamadas de acordo com as fichas. As pessoas que já tomaram passe coletivo